Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre ângulos formados por retas transversais, ângulos alternos. Bora lá? Primeiro, o que são ângulos adjacentes? Vamos estar relembrando este conceito? Os ângulos adjacentes são ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum. Então, são ângulos que estão grudadinhos, mas não um dentro do outro, ok? Então, aqui no exemplo, AOC é adjacente a COB. Eles têm esse lado em comum e não têm pontos internos em comum, ok? Então, nós temos a AOC e o COB como exemplos ali de adjacentes. Mas o AOB, presta atenção, que é o grandão, e um pequenininho, por exemplo, de baixo, COB, eles não são adjacentes porque eles têm pontos internos em comum, ok? Então, daí não é adjacente, é apenas consecutivo, ok? Vamos ver o que são ângulos alternos agora. São pares de ângulos não adjacentes, então não são grudadinhos, tá bom? Que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Alterno, lembra isso, né? Lados opostos. Os ângulos alternos, eles podem ser alternos internos e alternos externos. Bom, interno deve estar dentro, né? Externo deve estar fora. Dentro e fora do quê? Vamos ver. Olha aqui, eu tenho duas retas que não necessariamente precisam ser paralelas, não são, tá bom? Cortadas por uma transversal. Então, nós já vimos que nesse vértice eu tenho a formação de 4 ângulos e aqui também a formação de 4 ângulos. Se você reparar o ângulo alfa e o ângulo teta aqui, eles estão, o ângulo gama, perdão, eles estão em lados opostos, ok? Mas eles estão dentro da faixa da reta. Então, a gente diz que eles são alternos, por um estar de um lado, o outro está do outro. Internos, por estarem ambos dentro dessa faixa dessas duas retas, ok? Beleza? E os ângulos, então vamos ver, os internos aqui, ó, eu tenho 2 parzinhos de ângulos alternos internos. Esses 2 e esses 2, ok? Porque eu vou ter 2 ângulos do primeiro vértice dentro das faixas dessas retas e outros 2 aqui embaixo. Então, eu tenho 2 parzinhos de ângulos alternos internos, porque estão dentro da faixa. Agora, os alternos externos, ó, eles estão para fora dessa faixa, dessas duas retas. Então, ó, eu tenho este alterno externo com esse, um de um lado, outro do outro, e esse carinha alterno externo com esse outro, em lados opostos, ok? Mas será que existe alguma relação entre esses ângulos alternos? Será que tem algo a mais ou é só um nome? Tem sim, tem algo a mais. Mas esse algo a mais só vai existir quando as retas forem paralelas. Então, aquele feixe de retas não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser paralela para dar certo daí, para que exista essa relação. Então, olha lá, ó. Se eu tenho a reta paralela cortada por uma transversal, nós temos o seguinte, ó. O G, ele é congruente ao E, porque é oposto pelo vértice, tem a mesma medida. Mas o G também é congruente ao C, porque eles são correspondentes, estão na mesma posição. Logo, se o G é igual ao E, se o G é igual ao C, logo o E é igual ao C. Então, olha o que a gente concluiu, que o parzinho de ângulos alternos internos, eles são congruentes também, são iguais, possuem a mesma medida. Então, ó, isso facilita um monte a nossa vida quando a gente descobre que os ângulos são congruentes, ó. E isso também acontece com os ângulos alternos externos. Olha aqui, ó. O A é oposto pelo vértice ao C, então é congruente. O C é oposto pelo correspondente com o G, está na mesma posição. Logo, o A e o G, que são alternos externos, eles são congruentes, possuem a mesma medida. Isso facilita um monte. Então, essa que é a definição, ó. O E, ó, os alternos internos e os alternos externos são sempre congruentes se estivermos trabalhando em retas paralelas. Então, há um exemplo aqui, ó. Eu tenho que o H vale 3x menos 50 e o B, x mais 14. Eles são alternos internos, então eles são iguais, ó. É só escrever igual e resolver a equação, letra para um lado, número para o outro. Acha que o x é 32. Para descobrir quanto é o ângulo H e o ângulo B, basta trocar o x32 aqui e aqui, ó. Nós descobrimos que ambos, claro, são iguais e tem que ser 46 graus, ok?
Nesse vídeo nós falamos sobre ângulos formados por retas transversais, ângulos alternos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.